comentar que a regra da cadeia pode ser vista de outro jeito. Então, vamos ver de outro jeito? Então, eu tenho assim, que Z é um f de xy. Então, isso aqui, quando eu penso assim, eu estou pensando numa função de duas variáveis, o x e o y independentes, né? Função, eu posso dizer que Z é função de x e y, tá? Mas aí, eu vou compor. Então, o x é uma função g de t e o y é uma função h de t. Se eu fizer isto, eu estou pensando no x como uma função de uma variável t, né? E o y como função de uma variável t. E aí, quando eu faço a composta, eu posso pensar que o z é função do t, que é o f de g de t, h de t. Substituir no lugar do x eu pus g de t, no lugar do y eu pus h de t, substituir. Isso aqui é o que a gente estava fazendo, né? Só estou falando de outro jeito. Mas aqui eu estou enxergando o z como função do t, tá? Então, agora o z é função de t, de uma variável só. Então, tem sentido eu falar no z' de t, que era o que eu tinha escrito antes. O z' de t, a gente já viu que z' de t é gradiente de f calculado em g de t, h de t, vezes a derivada, né? É o g', h', né? De t. Tá bom? Fazendo o produto escalar, isso aqui é del f, del x. Eu não vou escrever o ponto aqui, isso que está aqui. Del f, del x nesse ponto, vezes g', mais del f, del y nesse ponto, vezes a derivada de h. Certo? Então, tem gente que escreve, né, e isso é bastante comum, escreve assim, ó, que a regra da cadeia pode ser escrita como? Vamos lá. É dz dt, porque o z é função de uma... Ele está olhando o z como função de uma variável, então a derivada é derivada mesmo, é d. Tá? Ela é a derivada parcial de f em relação a x, no ponto, vezes isso aqui é a derivada do x em relação a t. E é derivada, é d, dx dt. Mais del f del y, dz dt é del f del x vezes dx dt, mais a derivada parcial da f em relação a y vezes dy dt. Tudo bem? Vocês entenderam? E aqui a gente tem que tomar cuidado. Então, aqui o produto escalar não aparece, né? Ele aparece aberto já, né? Mas é o gradiente produto escalar com esse dx dt, dy dt. É a mesma coisa. Mas desse jeito, né, fica explícito que conta tem que fazer direto, né? Tem gente que escreve assim. Com atenção especial, que nesse jeito de escrever, você tem que tomar cuidado quando é que é função de uma variável, aí você escreve d. Quando é função de duas variáveis, você tem que escrever como derivadas parciais, então é aquele d tortinho, o del. Tá? Por que eu falei tudo isso? Porque dá para fazer um pouco mais complicado, né? Tudo sempre dá para complicar um pouquinho mais. Então, eu vou pensar agora numa função z, que é o f de xy, uma função de duas variáveis. Agora, o x, então, é uma outra situação. Que pode acontecer.
E aí vem uma novidade, né? O x, ele pode ser uma função de outras duas variáveis. Ele é um g de u e v. Né? Eu tenho uma função que depende de u e de v, eu faço a conta e obtenho o x para pôr ali. E o y a mesma coisa, é uma função que eu vou chamar de h de um par uv. Tá? Se essas três funções forem diferenciáveis, então aqui é uma função diferenciável em xy. E essas daqui são funções diferenciáveis em u e v, no par uv, num ponto uv. Tá? Agora eu posso pensar na composta. Né? Eu posso pensar que o z, eu posso olhar o z como função de u e v. Eu posso dizer que a composta é z, é o f de g de uv, h de uv. Tá? É uma função de u e v e ela vai ser diferenciável. Tá? Então, eu vou poder calcular as derivadas parciais de z em relação a u e de z em relação a v. Tá? É uma função diferenciável em uv. Bom, como é que eu vejo isso? Eu vou... É o teorema, é a regra da cadeia, é a mesma coisa. Para eu chegar a essa conclusão, eu vou aplicar a regra da cadeia olhando uma hora o v como constante, e aí eu tenho só a função de u, o v está constante, aí eu caio no caso anterior. E depois, para achar a derivada de z em relação a v, eu vou pensar que o u é constante e usar o teorema anterior, vou usar esta regra da cadeia aqui, para fazer a derivada em relação a v. Tá? Então, eu vou... Vamos fazer isso? O que dá del z, del u? Tá? Escrevendo de um jeito curto, né, sem dizer em que pontos que a gente está calculando, isso aqui é o quê? Eu vou imitar isso aqui. Eu vou fazer como esta, pensando que o v é constante. Tá? Então, aqui eu vou fazer a derivada da f em relação a x vezes a derivada parcial agora, porque o x depende de duas. Então, vai ser del g, bom, eu vou escrever del x, del u, tá? Mais a derivada da f em relação a y vezes a derivada parcial do y em relação a u. Deu para perceber que eu estou, para obter esta, eu usei a mesma de antes? Eu usei, fazendo o v constante, eu tenho só uma variável que agora se chama u. E uso a regra da cadeia que eu já tinha. Tá? Só a única diferença é que eu estou tomando cuidado, como o x depende de duas variáveis, não é mais d, é o d tortinho. Então, fica x del u aqui, del y del u. Tá? E da mesma forma, fazendo o v constante, eu ponho del z, del v. Desculpa, pensando que o u é constante. Penso no u como constante e o v só variando. E aí eu tenho a derivada da f em relação a x, vezes a derivada da x em relação a v, mais
a derivada da f em relação a y vezes a derivada de y em relação a v. Eu tenho que chegar sempre no v, né? No começo a gente se atrapalha um pouco, conforme a gente vai praticando, a gente acaba achando natural, né? A sua função, a principal aqui, a f, a inicial, ela tem duas derivadas, em relação a x e em relação a y. E aí você deriva o x em relação àquela que você quer, e o y em relação àquela que você quer. E aí você usa a regra da cadeia para montar a expressão, né? Então fica a derivada da derivada da f em relação a x, a derivada do x em relação a u, mais a derivada da f em relação a y, derivada do y em relação a u. Aí você obtém a derivada de z em relação a u. E analogamente para o v. O livro do Stewart, ele tem um esquema, um diagrama que ajuda a memorizar. Não sei se... Vou contar aqui só para tentar, quem sabe ajuda, né? O Stewart, ele faz assim, ó. Ele escreve assim, que o z é um f de xy. Aí o x é uma função de uv. E o y é uma outra função também de uv, né? E aí ele tem aqui o u e o v. Aqui ele tem o u e o v. No fim das contas, o u e v são as variáveis livres. O x depende de u e v por meio dessa função g aqui. O y também depende de u e v. E aí ele monta a f lá em cima, né? Então, quando você quer... Bom, esta função tem duas derivadas parciais. Ela tem o del f del x e o del f del y. Agora, esta daqui tem duas variáveis. Tem o del x del u e o del x del v. Aqui é a mesma coisa. Del y del u, del y del v. Então, como é que é a derivada do z em relação a u? Aí você vai fazer, para chegar no del z del u, né? Por exemplo, você vai fazer esta vezes esta, mais esta vezes esta. Você tem que chegar no u nas duas pontas e somar. Quando você quer a derivada em relação a v, você vem por aqui, vem para o v. E soma com essa daqui pelo v. É isso. Tá? É um esquema que pode ajudar a gente a não ficar perdido no meio do caminho. Tá? Deu para entender? É só para ajudar a memorizar. Né? Mas o importante acaba sendo praticar tudo isso, né? Então, vamos ver se eu tenho aqui um bom exemplo. Eu tenho uma f, vou escrever z. Z é x² seno de y. Só que o x, ele não é um x qualquer, ele é u vezes v². E o y é u² v. Como é que a gente pode calcular del z del u? Então, vamos escrever o que eu vou fazer. Eu vou fazer a derivada da z em relação a x vezes a derivada do x em relação a u, mais a derivada do z em relação a y, derivada do y em relação a u. Né? Se eu quero chegar no u, tenho que terminar em u, sempre. Né? Del z del x é 2x seno y, só que depois eu vou ter que substituir por u e v, tá? Então, e vezes del x del u. Derivada desse aqui em relação a u, v², mais del z del y, que é x² cosseno y, vezes a derivada do y em relação a u, 2uv. Ainda não está bom porque aqui está uma confusão de variáveis, né? Agora nós vamos deixar tudo em u e v. Tá? Então,
Isso aqui foi só uma passagem, tá? Porque eu tenho que calcular com x igual àquilo e o y igual àquilo. Então, eu tenho que arrumar um pouquinho. Isso aqui dá 2 vezes aquele x, que é uv quadrado, seno de u quadrado v, vezes v quadrado, mais x quadrado. Então, substitui esse aqui, fica u quadrado v à quarta, cosseno de y, que é cosseno de u quadrado v, vezes 2uv. E aí é só arrumar, né? Tá bom? Então, vai ficar 2uv à quarta, seno de u quadrado v, mais 2u ao cubo, v à quinta, cosseno de u ao quadrado v. Tá bom? Claro que nesse caso daria para fazer de outro jeito. Qual que era o outro jeito? O outro jeito seria substituir primeiro, para depois derivar. E tem que dar a mesma coisa. Antes de fazer mais uma aplicação, eu queria falar um pouquinho sobre derivadas de ordem superior de duas variáveis. Eu já estou um pouco com a mão na massa, né? Vamos ver derivadas de ordem superior. Eu tenho uma função, suponha uma função bem comportada, né? Que pode derivar à vontade várias vezes. Então, vamos pegar uma z igual a f de xy. Essa função, quando eu derivo em relação a x, dá uma nova função. Concorda? Dá uma nova função de duas variáveis. E aí eu posso derivar de novo em relação a x e em relação a y. Tá? Daí, o que acontece? Eu posso calcular a derivada em relação a x desta função. Isso daqui a gente denota, isso aqui é uma notação, por del2f del x2. Aqui você está dizendo que você derivou duas vezes, né, em relação a x. Uma outra notação mais curta é o f índice xx. Tá? Agora, eu poderia pegar esta função e derivar em relação a y. Isso vai dar del y de del f del x. Tá? A notação que a gente usa para essa é del 2f del y del x, nessa ordem. Essa ordem aqui está dizendo que primeiro eu derivei em relação a x, peguei o resultado e derivei de novo agora em relação a y. Tá? E o equivalente dessa notação é o f índice yx, daqui para cá. E aí, o que mais que eu poderia ter feito, né? Eu posso pegar essa função, derivar em relação a y, obtenho uma nova função de duas variáveis, e esta nova função eu posso derivar de novo, né? Em relação a x e em relação a y. Né? Então, del f del x de del f del x de del f del y é denotada por del 2f del x del y. Ou também, vocês podem usar fxy. E quando deriva aquela função em relação a y, essa aqui é del 2f del y2, que é também usada fyy. Tá bom? Então, vamos ver exemplos? O primeiro exemplo é uma bem comportada. Então, vou pegar um polinômio f de xy é
Vamos lá, x à quarta, y à quinta, mais 3x quadrado, y, mais, vou pôr um menos aqui, 4x, y à sexta. Pronto. Vamos derivar essa função duas vezes em relação a, né, fazer todas aquelas 4 derivadas de ordem 2? Vamos lá? São 4, né? Então, del f del x, quanto dá? Essa é fácil. Del f del x é 4x ao cubo, y à quinta. Derivada disso aqui em relação a x. 4x ao cubo, y à quinta, mais 6xy, menos 4y à sexta. Tá? E a derivada da f em relação a y é 5x à quarta, y à quarta, mais 3x quadrado, menos 24xy à quinta. Agora, cada uma dessas eu posso derivar de novo em relação a x e em relação a y. Vamos ver o que acontece? Então, vamos lá. Eu vou abrir daqui, tá? A derivada segunda da f em relação a x. O que dá? Vai dar 12x ao quadrado, y à quinta, mais 6y, mais nada. Certo? E a derivada segunda de f, quando eu faço, eu já tenho del x, né? Eu vou fazer del y, del x. Então, eu estou pegando esta e derivando em relação a y. Dá quanto? 20x ao cubo, y à quarta, mais 6x, menos 24y à quinta. Tudo bem? Bom, agora aqui, eu vou abrir assim, tá? Esta daqui, se eu derivar em relação a x, então vai ficar del 2f, del x, del y. O que dá? Deriva em relação a x aqui. Dá 20x ao cubo, y à quarta, mais 6x, menos 24y ao quadrado. E a derivada da f duas vezes em relação a y, né? A derivada... Aonde que é aqui? Ah, a quinta. Obrigada. Obrigada. A derivada segunda de f em relação a y duas vezes dá 20x à quarta y3 que mais? Mais, derivada em relação a y disso aqui é 0, e a derivada em relação a y desse aqui é 120, né? Então, ficou menos, bom, 120 x, y à quarta. Tudo bem? Deu para entender? Claro que eu poderia continuar derivando. Tá, e aí a notação vai acompanhando. Se eu derivar mais uma vez aqui, dá del 3f, del x3. Se eu derivar em relação, essa aqui em relação a y, eu teria del 3f, del y, del 2x, e assim vai. Acho que aqui é del x2. E a gente pode continuar, tá? Bom, o que a gente se interessa mais é até ordem 2, né? Vocês repararam alguma coisa? Tem alguma coisa assim, algum fato para ser observado?
segundo e o terceiro deram iguais. Será que isso é uma coincidência? Né? Esses dois aqui são iguais. A derivada segunda da f. Se eu derivar primeiro em relação a x, depois em relação a y, ou primeiro em relação a y, depois em relação a x, opa, deu igual. Bom, né? Porque assim a gente não precisa se preocupar com a ordem. Mas tem que tomar cuidado, não é com todas as funções que isso vai acontecer, são com funções especiais.